Em diferentes culturas, os filhos legítimos e adotados eram tratados de formas diferentes. No mundo antigo, entre os gregos, os filhos legítimos eram os mais importantes. E assim como em todas as outras culturas, seriam os herdeiros daquela família e administradores dos bens de toda a casa. Entre os gregos, um filho era considerado legítimo quando então filho de pai e mãe grega. Quando um dos dois não eram gregos, ou este filho era gerado por um relacionamento extraconjugal, mesmo sendo de pais gregos, ele não era considerado legítimo. Já entre os espartanos, a educação era um tanto mais criteriosa, enquanto entre os gregos ela tinha o objetivo de formar o cidadão, entre os espartanos ela tinha o objetivo de formar o guerreiro. Este então era educado por sua mãe até a idade de 5 anos aproximadamente, e a partir daí até os 20 recebia um treinamento militar pesado, para que então aos 20 anos fosse considerado um guerreiro. Nas duas culturas, as crianças que possuíam deficiência física ou intelectual eram desprezadas. Entre os espartanos, eram lançadas em precipícios para serem mortas. Entre os gregos, abandonadas pelas ruas à própria sorte. Por isso que nesses dois contextos, a adoção de filhos foi muito praticada. Só que entre os gregos, nem sempre como entre os romanos. A adoção entre os gregos sempre era com o objetivo de dar continuidade à herança e tudo que aquela família havia conquistado. Buscava-se um administrador na ausência de filhos legítimos. A adoção não acontecia exatamente por causa da criança, não havia empatia, o desejo de tirá-la daquela condição de órfão, mas sim visando os bens e a administração daquela família que não tinha filhos legítimos. Esse herdeiro não só herdava bens, como ele também herdava as divindades da casa e se tornava líder do culto no lar. Entre os romanos, a adoção poderia acontecer até mesmo de crianças ou de pessoas adultas. E o objetivo da educação sempre se dava para formar o político loquaz, o eloquente, aquele que tinha habilidade com as palavras, aquele que poderia administrar a cidade de Roma. Então, eles aprendiam matérias importantes como a oratória e a retórica. Mas falando daqueles que eram adotados, também na ausência de filhos legítimos, a adoção não se dava pensando em ajudar a criança, mas sim resolver um problema daquela família. Independente de ser adotivo ou legítimo, essas crianças eram acompanhadas por servos até a maioridade, que lhes instruía em todas as matérias da vida e também da sociedade romana, para que essas crianças tivessem condições de serem cidadãos. No caso de Roma, uma criança adotada, ela não só herdava os bens, como a partir do momento em que fazia parte daquela família, ela rompia totalmente com o seu passado. Tudo era apagado e a partir de então ela era um membro comum com os mesmos direitos dos filhos legítimos dentro daquela casa. Bom, é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. O tema da lição é filhos e herdeiros. E vamos juntos entender o que Paulo falou aos Gálatas sobre sermos filhos, por termos sido adotados. Em qual das três culturas Paulo pensava quando disse aos Gálatas que nós somos filhos? Fica por aí, eu sou o pastor Lucas Gomes e você já deve ter se acostumado com o formato do MPcast, a mentoria para professores. Toda semana eu trago um amigo, uma amiga, para conversarmos sobre a lição que será apresentada nas nossas igrejas no próximo domingo. Eu já vou falar do meu convidado de hoje, mas antes eu quero
quero lhe dar 2 importantes avisos. O primeiro é para você se inscrever, deixar o seu like e enviar essa aula para uma pessoa que você considera que deve ser abençoada. Seja um canal de bênção na vida dessa pessoa. Segundo, eu quero pedir a você para comentar à vontade, o espaço é seu. Faça perguntas, contribua com o seu conhecimento, eu tenho certeza que juntos poderemos crescer. E não podemos nos esquecer que este programa é um oferecimento do Instituto Queires, um instituto teológico voltado à especialização bíblica e teológica. O que isso quer dizer? Quer dizer que os cursos do Instituto Queires não são cursos passageiros, são cursos profundos, onde você vai mastigar bem o conteúdo e recebê-lo com qualidade. Eu vou lhe dar um exemplo. O curso no curso básico, médio que tem aí pelo Brasil, você estuda as cartas de Paulo no segundo módulo do Panorama do Novo Testamento em 4 ou 5 semanas. Você estuda quase 20 livros, as 13 cartas, as epístolas gerais, o Apocalipse, em 4 ou 5 semanas. Na verdade, os professores fazem um grande malabarismo para entregar ali o essencial, e tudo fica muito ali no raso. No Instituto Queires, você faz o curso Cartas Paulinas em 6 meses. Eu vou repetir para você, em 6 meses. São 24 aulas, 48 horas de conteúdo, onde você estuda o mundo político, histórico, social, econômico, teológico e bíblico da época. Você aprende a pensar como apóstolo e assim você entende as palavras que ele usou ao escrever para as suas muitas igrejas. Então acessa o site www.institutoqueires, ou aqui no QR Code você pode acessar, mira aí a câmera do seu celular, você será direcionado para o site, verá os cursos que estão disponíveis e de qualquer lugar do país você poderá estudar. E caso queira estudar presencialmente, o endereço é Rua Bernardo José de Lorena, 142, Sala 4, em Perus, na capital de São Paulo. Bom, eu quero agora dar sequência apresentando a você o meu convidado. Como sempre, eu peço 2 coisas. Primeiro, caneta, papel e Bíblia, porque é uma aula, senhoras e senhores. E segundo, tira as crianças da sala, porque o convidado de hoje é muito bom. E eu tenho certeza que pelo fato das crianças não terem muito conhecimento bíblico, elas vão interromper a aula. Mãe, o que ele falou? Pai, explica melhor para mim. Então, tira as crianças da sala, senta com a sua Bíblia para você ficar bem à vontade, porque o amigo que hoje aqui está, ele trabalha no administrativo primeiro vamos falar da parte ministerial. Ele é assembleano, congrega comigo na sede da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor 56, ele trabalha no administrativo do Itaú, é músico e dos bons. Nos dias de Davi, certamente não se falaria somente de Emã, Zap, Gedutum. Ele seria o quarto para fechar aí o quarteto na adoração. Além de músico, é professor de música também, professor da EBD, na classe dos jovens. E senhoras e senhores, o mais importante aqui, que rufam os tambores, ele é marido da Karine Baltar, aquela jovenzinha que veio aqui e nos deu uma aula. Eu disse que ela elevou o nível e ele hoje veio pressionado a, no mínimo, dar uma aula igual a dela. Com vocês, senhoras e senhores, Samuel Mendes. Muito bem, meu amigo Samuel, o que você tem a dizer? Cara, depois dessa introdução aí, sem palavras, né? Só aproxima um pouquinho mais. Eu não quero dar trabalho para a produção, tem que vir aqui arrumar o microfone. Beleza, vai. Pessoal, podem ficar aí. Fica à vontade, vai. Lucas, muito obrigado aí pelo convite. Uma honra. Opa. A emoção, vai. Uma honra estar aqui. É uma pessoa que eu admiro muito, que inclusive convidei ele para orar lá no meu noivado. Não sei se você lembra. Opa, claro. Convidei ele para orar no meu noivado, foi uma bênção. E o resultado disso tá aqui, ó. Casei com a Karine, graças a Deus. E é uma honra, um prazer aprender aqui, poder contribuir
o pessoal que está assistindo, que está acompanhando. Tenho certeza que vai ser muito bom essa conversa aqui. Perfeito. Se quiserem te encontrar nas redes sociais, Samuca Mendes _ no Instagram, apenas. perfeito, muito bom. Eu me sinto um pouco primitivo quando as pessoas vêm aqui e falam só Instagram, porque eu ainda tenho o Face, sabe? Mas Eu acho que eu nem lembro da senha do meu Facebook. procura o Samuel lá no Instagram. Herdeiros e filhos, vamos lá. Lição 8, terceiro trimestre. O texto bíblico está na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, verso 1 a 7. Caso você não esteja muito por dentro do conteúdo e queira acompanhar, então dá uma pausa no vídeo, lê os 7 versículos e volta para cá. Primeiro tópico nos falará sobre herdeiro, mas como se não fosse ainda. Segundo tópico, a nossa posição em Deus. Terceiro tópico, maturidade e responsabilidade. Meu amigo Samuel, e aí, herdeiro, mas como se não fosse ainda. O que no primeiro tópico podemos pincelar para entregar como subsídio aos professores no próximo domingo? Então, pessoal, eu vejo aqui esse texto, esse capítulo 4 de Gálatas, como um checkmate de Paulo. E a gente considerando o contexto ali do povo da Galácia, eles estavam recebendo instruções e influências dos judaizantes. Ali, pessoas que queriam colocar elementos da lei juntamente com o cristianismo, né? E fazendo com que o povo retrocedesse a alguns ensinamentos e ao propósito de Jesus Cristo. Então, Paulo, ele vem aqui nesse capítulo com checkmate, realmente. Ele tira todas as possibilidades ali de uma contradição dos ensinos dele. Então, eu queria fazer, Lucas, se você me permite, uma leitura um pouco detalhada desse texto. Por quê? Porque esse primeiro tópico aqui, ele vai falar herdeiros, mas como se não fosse ainda. Então, ele vai tratar ali desde do início do texto até a plenitude dos tempos e o ato da remissão de Jesus para nós. Então, vamos lá. Gálatas, capítulo 4, o verso 1, está escrito assim, ó. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que esteja... Perdão, Lucas, errei aqui. Não, fica à vontade, emoção. Eu vou Recomeça, vai. Vou ler aqui novamente. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Então, Paulo, ele vai trazer aqui uma comparação entre um herdeiro, e esse herdeiro, ele coloca um adjetivo de menino, que seria um herdeiro imaturo. O que é o herdeiro? É aquele que tem um dispositivo legal, jurídico, para adquirir a herança. Só que esse herdeiro que Paulo ele traz aqui, ele não tem a capacidade, ele não tem a maturidade de assumir essa herança. E ele compara isso a um servo. E qual que é o que o servo e o herdeiro ele tem em comum? Eles possuem restrições. Você, como pai do Heitor, Sim. Você não dá total liberdade para ele. Você, como pai do Heitor, você coloca limites para ele. E assim era naquela época, quando havia a escravidão, o senhor do seu escravo, ele colocava limites, ele colocava imposições, e ele não permitia que o seu escravo tinha a liberdade de um cidadão livre. Muito e bom. assim, no versículo 2, ele continua. Todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo pai. Aqui a gente tem 2 elementos, que são os tutores e os cuidadores, e o tempo determinado pelo pai. No capítulo 3, Paulo ele vai trazer, no versículo 25, isso, capítulo 3... Versículo 24, perdão. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos julgados. O que é esse aio? Naquela época havia uma categoria de escravos que o Senhor ele dava a função de guardião do seu filho. Sim.
Então, esse aio, ele tinha a função de proteger, de educar, de instruir, de direcionar ele para a escola, direcionar para os compromissos dele. E esse aio, ele tinha uma certa autoridade sobre esse filho. Então, Paulo, ele traz isso novamente aqui no capítulo 4. Mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo pai. O que é esse tempo determinado pelo pai? É claro que ele está fazendo uma analogia clara e direta à igreja, ao povo de Israel no período da lei. Sim. E também a gente tem que considerar que o povo de Gálatas, os Gálatas, eles tinham uma influência cultural, jurídica e política da Grécia e da Roma. E havia um ritual romano onde o homem, quando ele atingia a maioridade, ele passava por todo um ritual onde havia sacrifícios, onde havia uma festa, uma comemoração, e o pai daquele homem que estaria assumindo a maturidade, ele declarava publicamente que o filho dele, a partir daquele momento, ele já era um homem, ele não era mais um menino, ele já não era alguém que precisava dos cuidados e de direcionamento, tanto do pai quanto do aio. Agora ele era um homem e ele declarava isso diante da sociedade. Então, Paulo, ele traz esse elemento histórico e do contexto ali do pessoal da Galácia, justamente para falar que a igreja foi conduzida pela lei até o tempo que Deus determinou. E que tempo é esse? Ele vai trazer mais pra frente, ó. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, que é exatamente o momento em que Deus, ele envia o seu Filho. A plenitude dos tempos é a possibilidade de que eu, você, o pessoal que está assistindo a gente em casa, de aceitarmos a Jesus e termos acesso à salvação. Através da fé em Jesus Cristo, eu posso ser salvo, os meus pecados podem ser perdoados. Através da plenitude dos tempos em que foi programado e desejado por Deus. Então, a forma com que Paulo traz aqui, Lucas, é até poético, né? É muito bonito, porque Paulo, ele tem um lugar de fala, no sentido de, ele era um estudioso, ele conhecia a lei de ponta a ponta, e ele teve experiências com Deus que fez com que ele vivenciasse a graça como poucos tiveram essa oportunidade. Então ele conhecia os dois extremos. E isso dava propriedade para ele para trazer esse sentimento, dava propriedade para ele para agir como um líder que sabia conduzir as igrejas com que ele abria, obviamente com o fator Espírito Santo, que estava ali com ele. Então, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. E aqui, Lucas, a gente olhando essas duas características, nascido de mulher. Antes de você entrar nesse ponto, só para a gente não perder aqui alguns ganchos que você deixou, aí a gente avança para essa parte do nascido de mulher. Eu achei muito bacana quando você comentou sobre a diferença, ou na verdade não diferença, mas a semelhança entre escravo e o menino herdeiro, que ambos possuem restrições. Então, a fala de Paulo é muito coerente, porque na carta ele está tratando entre vários subtópicos dentro do tema da graça. Sim. Ele fala sobre a liberdade em Cristo. Então, quando você disse aqui, muito bem, que o menino, assim como o herdeiro, ele está restrito, então as restrições nos fala de uma liberdade assistida e extremamente limitada. Exatamente. Então ele, assim como o escravo, ele não pode muita coisa. Então, nesse momento, os dois estão iguais. E aí me vem à cabeça o fato de os judeus serem filhos legítimos, vamos assim dizer, né? E nós, enquanto gentios, adotados. Só que aí o que acontece? Somos, por causa do pecado, considerados escravos. Então, quando Paulo diz que o menino herdeiro e o escravo,
em nada são diferentes, e aí você me traz que a similaridade que existe entre os dois é as restrições, Paulo então está esclarecendo para os judeus que, embora filhos, eles também eram iguais àqueles que por eles eram vistos como escravizados por causa do pecado. Então vocês estão na mesma condição. Havia uma restrição para vocês também. Então não é o fato de vocês estarem debaixo da lei que havia liberdade. Exato. Eu quero esclarecer para vocês que vocês também estavam restritos. Exato. Então voltar a cumprir a lei de Moisés é voltar para debaixo dessa restrição. Em Cristo nós recebemos liberdade. Então, ninguém em sã consciência, atingindo a maioridade, vai desejar voltar para o seu mundo de criança. A gente, ainda ontem eu falava sobre isso, perguntei a alguns alunos meus qual foi o melhor momento da vida deles. E como eles são adolescentes, aí eles disseram a infância. Aí eu falei assim, vocês acreditam que se vocês chegarem a 80 anos e alguém fizer a mesma pergunta a vocês com 80 anos e perguntar qual foi a melhor fase da vida, vocês continuarão dizendo que foi a infância. E aí por quê? Por causa da falsa sensação de liberdade que nós possuíamos. Então você podia brincar, é o único verbo que a criança sabe conjugar nessa fase. Brincar. Então você não tem noção do tempo e por isso você pensa que você é livre. Aí agora que você tem noção do tempo e responsabilidades, você não se julga mais tão livre. É por isso que a gente aponta a fase da infância como sendo a melhor. Mas aí quando você observa que você era totalmente dependente dos pais, você não podia dormir até mais tarde, acordar o horário que você queria, você fala, poxa, eu não era tão livre assim. Na verdade, eu sou livre hoje. É que essa liberdade me trouxe um peso de responsabilidade. Mas hoje eu sou muito mais livre do que quando eu era criança. E aí quando a gente aplica isso na questão espiritual em Cristo, é a mesma coisa. Então, enquanto menino ou escravo, eu não era livre, porém pensava ser livre, mas eu não era. Agora em Cristo, eu sou livre, só que essa liberdade me traz um peso de responsabilidade que me faz pensar que eu não sou livre, mas na verdade eu sou. É porque também, Lucas, a lição e Paulo, eles vão tratar nisso no decorrer do tema, é a questão da maturidade. A criança, ela, igual você mencionou, ela acha que é livre, ela acha que pode fazer as coisas e não percebe aquele tanto de restrição que tem sobre ela e traz uma sensação de liberdade. Mas quando começa a vir as responsabilidades, quando começa a vir deveres, fazeres, aquela maturidade, você percebe que não há uma liberdade de fato em você. E você precisa evoluir, você precisa crescer. É exatamente isso que Paulo está tentando trazer aqui para o pessoal da Galácia. Eu preciso que vocês abram os olhos para uma nova liberdade. E essa liberdade, ela só é conquistada através de um caminho. E esse caminho é Jesus. Então, ele conduz isso. E a lei que estava travando, né, que estava cercando o povo, não trazia essa sensação para nós. Não trazia. E aí, eu queria só finalizar essa parte aqui, ó, que ele menciona nascido de mulher e nascido sob a lei. Nascido de mulher, naquele contexto cultural, muitas pessoas que eram consideradas poderosas, de autoridade, pessoas que fizeram grandes marcos tanto na Grécia quanto na Roma, eles ganhavam o título de filhos dos deuses. Então, César, filho de Deus, filho de Vênus, filho do astro tal, astro X, e Paulo ele vem totalmente contra isso. Ele vem trazendo que Jesus, ainda filho de Deus, ele era nascido de mulher. E nascido de mulher traz a parte humana de Jesus Cristo. Ele conseguiu completar a lei sendo homem. Ele completou a lei sendo homem, carne e osso. Ele sentiu sono, ele sentiu fome, ele viveu medos que os seres humanos vivem. Uau, muito bom. E isso não distancia o fato dele ser 100% Deus e 100% homem de nós.
E um outro ponto que ele traz aqui também é nascido da lei. Eu até anotei aqui, Lucas, um rito, né, do povo judeu, que aqui no Brasil, quando nós fazemos 18 anos, nós somos considerados maior de idade, somos passíveis de toda punição, todos os direitos e deveres que a lei impõe sobre nós. No judaísmo não é diferente. Quer dizer, é diferente a questão da idade, né? A partir ali dos 12, 13 anos, você já é considerado um adulto, uma pessoa maior de idade. Você tem responsabilidades. E esse processo, eu vou falar até em hebraico aqui, ó. Ah, pensei que era em línguas, vai. Manda. Em hebraico, o nome desse rito é o Bar Mitzvah. Sim. O Bar Mitzvah, que é esse ato de você adquirir a responsabilidade e a maioridade. E a tradução para esse Bar Mitzvah é filhos do mandamento, filhos da lei. Então, quando Paulo ele fala aqui, ó, que Jesus, o Filho de Deus, ele veio nascido de mulher, 100% homem, 100% Deus, e ele se submeteu à lei, é como se ele tivesse se entregado a ser filho da lei, assim como nós éramos filhos da lei. E por que isso é relevante, né? Esse termo é relevante. Porque olha o objetivo. Paulo ele conta toda a estratégia de Deus, desde a queda do homem até o plano de redenção. Ele fala assim, ó: mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho. Com qual objetivo Deus enviou o filho dele? Para remir, e esse verbo remir é comprar, é dar o valor, para pagar o preço de sangue. Então, Deus enviou seu filho para remir os que estavam debaixo da lei. Para quê? A fim de recebermos a adoção de filhos. Sim. E isso entra naquilo que você tinha mencionado mais cedo. Estávamos comparados a escravo. Pelo processo da lei, éramos considerados filhos da lei. Então Jesus ele precisou pagar o preço, Deus entregou Jesus, o sacrifício de Jesus foi o preço para nos tornarmos filhos adotivos de Deus. E enquanto filhos, o que eu tenho direito? Eu tenho direito à herança, desde que eu adquira a maturidade que a palavra está me ensinando. Então eu acho que esse vínculo dos filhos da lei com o ato de Deus de nos comprar com o sangue dele, e agora nós somos filhos dele e temos direito à herança de Deus. Então isso foi nesse ponto que eu quis dizer que Paulo ele chegou com um Hadouken gospel. Os dois pés na porta. Já era, não tinha como. Nossa. Não tinha como, não tem argumento contra isso. Sim, muito bom. Nossa, olha só. Eu deveria ter pego um caderno para fazer as anotações aqui, não as folhinhas. Mas vamos por partes. Vamos lá. Eu vou pegar esse último gancho e aí depois eu volto no que ficou suspenso antes de você falar de nascido de mulher. Eu achei sensacional o que você comentou aqui sobre nascido de mulher. Paulo enfatizar isso uma vez que os filhos dos... no grego, os homens importantes... na Grécia, os homens importantes eram considerados filhos dos deuses, é isso? Isso. Na Grécia, você falou, não é? Grécia, Roma, tem jogos aí. Exatamente. Os egípcios eram da mesma forma, não é? O faraó, filho de Horus. Isso. Então, as culturas mais proeminentes da época, como Grécia, Egito, Roma, os importantes eram vistos como filhos dos deuses. E aí, quando você frisou muito bem dizendo que Jesus ele vence não como um filho de Deus, mas como um filho do homem. Eu achei isso sensacional porque ele vence como um homem comum e não como um político. Isso. Entre os romanos. Ele vence como homem comum e não como um guerreiro entre os espartanos. Ele vence como homem comum e não como um sábio da época, que já era visto como uma pessoa extremamente diferente, iluminada entre os gregos. E aí o ponto, talvez áureo dessa sua fala para mim seja, não é o homem que se elevou à condição da divindade, porque aí era o caso
dos Césares e dos demais imperadores, um homem, eles queriam mostrar isso, que se elevou à condição da divindade. No caso de Cristo é o contrário, é uma divindade que se rebaixou na condição humana. Se rebaixou na condição humana e não foi uma condição ainda no E ele luxo. venceu não sendo político, não sendo um guerreiro espartano, não sendo um sábio grego, porque ele não estudou nas melhores escolas da época, e daí vinha o ponto de admiração. Esse homem aprendeu com quem? Para ser mestre, a incógnita sobre ele. Então, ele é profeta? Ele é o Messias? Quem é este homem? Quem é este homem? E aí, sendo um homem comum, ele vence. Exatamente. Contrariando toda a perspectiva de sua época, aguardando talvez um guerreiro, um sábio, um político. Ele nasce numa manjedoura, filho de camponeses pobres, vive de uma maneira simples. Não havia um lugar para ele no momento da sua morte. Exato. Foi sepultado numa tumba emprestada entre ricos, e nem para morrer, nem para ressuscitar precisou de ajuda. Então, autônomo em todo o processo. Sim, pode falar. É extraordinário isso, essa comparação, né? Nascido de mulher, porque Paulo ele traz Jesus como um de nós. Ele traz Jesus ao meu lado, e não alguém superior que eu preciso me esforçar para chegar aos pés. O evangelho é sobre Jesus estar comigo na caminhada, é sobre ele segurar a minha mão e me conduzir. A história ela sempre foi narrada a partir dos vencedores, e a história ela sempre foi vista a partir de cima, mas existe uma corrente dentro da história de contar os fatos a partir, não de cima, mas de baixo, do olhar das pessoas simples. Uhum. Então, quando você pensa em uma história do Brasil, você pensa no nome dos heróis, mas essa história vista por baixo vai lá no interior de Minas Gerais, no interior de Pernambuco, no interior de São Paulo, contar a história de pessoas simples que ajudaram a construir o Brasil. E aí, por que eu estou falando isso? Porque esse hábito de contar a história a partir dos vencedores já é desde Roma, da Grécia e aí das sociedades da época. Porque um ponto sobre a filiação entre os espartanos e gregos, como eu falei, é que se essas crianças nascessem com problemas físicos ou mentais, elas eram descartadas porque elas não serviam para aquela sociedade. Então, eles buscavam o homem fisicamente perfeito, intelectualmente perfeito, o homem que tivesse um discurso irretocável, por isso que ele estudava anos oratória, retórica, e aí de repente aparece um homem comum, nascido entre os galileus, que eram vistos como culturalmente atrasados. Exato. E aí o grupo dele também de galileus. Então Jesus vem na contramão da sociedade, do imaginário da época. E aí Paulo traz tudo isso para um pessoal que está se gloriando pela sua sabedoria, pelas suas obras. E é cercado dessa influência, dessa cultura. Isso. Cercado. Você queria trazer mais algum ponto? Sim, quando você comentou sobre o filho estar debaixo de tutores e também do tempo determinado pelo pai. E aí eu peguei esse gancho sobre Gálatas 4:2, que ele fala, sobre o filho, mas está debaixo de tutores e curadores. Isso. Até o tempo determinado pelo pai. Isso. E aí eu nunca tinha feito essa reflexão, preciso ser honesto aqui, eu nunca tinha feito essa reflexão de que o versículo 2 é um gancho direto para o versículo 4, e aí você me ajudou nessa compreensão, porque ele diz que o filho está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai, então não é para a vida toda. Aí versículo 4, mas vindo a plenitude dos tempos, ou seja, o tempo já se cumpriu. O tempo terminou. E aí, essa questão da plenitude dos tempos, eu sempre via como, dentro da teologia, como o momento em que, no tempo, estava tudo preparado para que o Messias viesse. É isso,
Deus preparou tudo para que o Messias viesse, então havia um idioma unificado, então a propagação dessa mensagem se tornaria muito mais fácil a partir do grego. Havia um sistema de estradas super interligado no Império Romano, então por terra essa mensagem seria levada muito mais facilmente. Os romanos também descobriram e exploraram rotas comerciais do Mediterrâneo, então as viagens se tornariam mais seguras, você poderia passar de um lado a outro dos continentes, como Paulo fez para levar essa mensagem. A moeda também dentro do império era unificada, então quando se fala de plenitude dos tempos, está falando que o mundo estava pronto para receber o Messias. Mas eu acho que o acréscimo aqui que você nos trouxe, o ponto de contribuição é para os judeus, ou seja, o tempo também estava completo para eles saírem debaixo do rudimento da lei. Então, até este momento, vocês puderam ficar, o tempo deu, agora é liberdade. Então, Cristo vem para dar sequência nesse novo momento. Então, é tempo completo em termos políticos, econômicos, sociais, o mundo está preparado, e na questão religiosa dos judeus, porque a lei já tinha dado já era até o seu limite, até aqui. E Paulo ele fala isso aqui, no próprio versículo 3. Assim nós, quando éramos meninos, estávamos conduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, que é justamente os rituais, é justamente a comemoração das festas, né, das datas. E agora tudo isso vai deixar de existir? Não vai deixar de existir. É pecado eu continuar participando? Não, mas isso não é determinante para a salvação, não é determinante para a liberdade que mais para frente Paulo vai trazer com o recebimento do Espírito Santo no nosso coração. E olha que bonito, Lucas. Estávamos, né, debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então agora eu tenho acesso a essa herança. E o que mais eu tenho acesso, né? E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito Santo, que clama Abba, Pai. Então, toda a estratégia de Deus, até o cumprimento da plenitude dos tempos, era que a lei nos conduzisse. A lei serviu de caminho até algo, até alguém. Esse alguém era Jesus. Jesus, ele veio e nos comprou, né? Jesus foi o sangue de Jesus foi a moeda de troca. Nós éramos filhos da lei, agora somos filhos de Deus. E além dessa oportunidade de sermos filhos de Deus, nós recebemos o Espírito Santo. E essa dádiva do Espírito Santo aí entra a pessoa do Espírito Santo aqui. Ela faz com que o Espírito dele testifique a meu favor. O Espírito Santo de Jesus faz com que eu tenha um relacionamento verdadeiro com Ele. Eu não dependo mais de rituais, de sacrifícios, eu não dependo mais de toda aquela estrutura dos rudimentos do mundo, porque agora o Espírito Santo, ele está em mim, ele está em meu coração. Ele é bem claro aqui em falar, porque, no versículo 6, e porque sois filhos de Deus, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Esse termo Abba, Pai, é como se o Espírito Santo tivesse uma intimidade com Deus. Tem algumas traduções que colocam como paizinho. Uhum. Então é aquela sensação, aquele sentimento de estar conectado diretamente com Deus, que pela lei eu não tinha acesso a isso. Eu preciso interromper você, não perde raciocínio. Beleza. Por dois motivos. O primeiro, só para fazer a conexão para o segundo tópico. Beleza. E segundo, porque os parceiros do programa exigem esse momento, então a gente precisa parar. Você vai ficar com um comercial aí, rápido. É o tempo só de nós esticarmos as pernas aqui, você exercitar os dedos, porque eu tenho certeza que já anotou bastante, e voltarmos. Não sai daí, porque nós ainda vamos explorar bastante essa questão da remissão
afinal o preço ele foi pago a quem? Ao diabo ou a Deus? Porque tem muita gente dizendo que o preço pela nossa salvação foi pago ao diabo. Então fica aí para você entender melhor isso, e se já sabe, receber uma contribuição para explicar aos seus alunos no próximo domingo, e também voltarmos a falar sobre a herança aí no segundo tópico. Já voltamos. Quando lemos a nossa Bíblia, em Gênesis capítulo 1, verso 1, o texto nos diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra no princípio, ela é a tradução da palavra hebraica Bereshit. Porém, Bereshit não significa tão somente ou apenas no princípio. Ela carrega uma ideia muito mais rica, muito mais profunda, envolvendo projeto, alvo, intencionalidade. No curso Voz dos Originais, você vai descobrir os significados que se perderam nas traduções. Vamos explorar o hebraico e o grego bíblico de uma forma prática, mesmo que você nunca tenha estudado os idiomas originais. Você vai entender não somente as palavras, mas o coração das Escrituras, aquilo que se esconde por trás da linguagem. Você será iluminado de uma forma profunda, onde a sua consciência e a sua vida tomarão um outro sentido e um outro rumo. Quero te fazer esse convite. Clique aqui no botão que aparece na sua tela e matricule-se agora. Voltamos, você viu aí o comercial do Instituto Queires. Não esquece que aqui está o QR Code, mira a câmera do seu celular, e caso você não tenha condições de fazer isso, aparece na sua tela o site www.institutoqueires. Sempre tem promoções, sempre tem cursos novos, tanto online como presencial. Bom, você fica à vontade para acessar e descobrir o que te atende melhor neste momento. Nós aqui voltamos com Samuel Mendes, tema da lição Filhos e Herdeiros, a lição 8 do próximo domingo, e prometemos falar sobre remir. Meu amigo Samuel, a quem a dívida foi paga? Porque eu ouvi muito em pregações dizendo que o sacrifício de Cristo foi um preço pago por nossas almas, mas a Satanás. E aí, quando a gente lê a Bíblia, a gente começa a perceber que não foi bem isso. Então a gente tem aqui o termo, no terceiro subponto, dizendo que remir é comprar novamente. Então, Cristo nos comprou de quem? O que acontece é que no mundo espiritual, a moeda de troca sempre foi o sangue. Então, desde a época ali dos sacrifícios, né, que Deus orientou o povo de Israel a fazer, sacrificar os animais. E então, só um adendo, podemos pegar até em um tempo mais primitivo ainda, embora a Bíblia não fale que animal foi morto lá no Éden, mas Deus matou um animal para providenciar vestes, digamos que eternas, né? Porque as folhas de figueira eram provisórias, né? Sim. Então, vestes melhores para os homens. Então, Adão e Eva, no caso, ali foi morto um animal também, foi derramado sangue também. E até a questão de Caim e Abel, o sangue de Abel, né? Uhum. Ele clamava, a terra clamava. Então, o sangue ele sempre teve um peso. Isso não só para Deus, mas também para o mundo espiritual, digamos, lado das trevas. Então, existem rituais até hoje que envolvem derramamento de sangue, e isso sim tem uma influência espiritual, querendo ou não. E aí Jesus vem como o Cordeiro de Deus que se entregou para nós. E, obviamente, o sangue de Jesus não foi entregue ao diabo para que o diabo falasse, toque de volta o que é meu. Primeiro que o diabo ele é um derrotado, ele não tem autonomia e poder sobre o sangue de Jesus. O sangue de Jesus foi derramado para nos comprar, mas é para nos limpar, né? Para nos limpar das manchas do pecado que haviam sobre a humanidade. Então, eu acredito que seja nesse sentido o remir, resgatar. Jesus nos resgatou das garras do pecado, nos resgatou das manchas do pecado, e agora, quando Ele nos resgata, nós pertencemos a Ele. E Ele nos marca com isso. Qual que é a marca desse resgate que Jesus nos entregou? É o Espírito Santo. O testemunho do Espírito Santo na minha vida. O testemunho do Espírito Santo na vida, na minha intimidade com Deus. No meu relacionamento. Na minha união com Cristo.
Porque eu até separei um versículo aqui, Lucas, que é um versículo que o próprio Jesus ele fala sobre isso, que fica aqui em 1 Pedro. Vou abrir aqui rapidinho. Sim, fica à vontade. Capítulo 1. Epa. Pedro, capítulo 1. É o verso 18? 16, 17, exatamente. 18, né? 1 Pedro, o capítulo 1 e o verso 18. Isso. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, por tradições, que por tradições recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como o de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, o derramamento do sangue de Jesus serviu de símbolo no mundo espiritual para nos resgatar das garras do inferno, da perdição que nós estávamos fadados desde a queda do homem. Eu acredito que nesse sentido É isso mesmo. seja a reflexão principal, né? Seja o real motivo. E eu queria também trazer aqui, o Lucas, um outro versículo que o próprio Jesus fala. Não, mas vamos continuar aqui. Tá bom. No tópico 3. Maravilha. Então, no segundo tópico, a nossa posição em Deus. Somos filhos e herdeiros, guardando preceitos e regras, fraqueza de Paulo quando esteve com os Gálatas. Você chegou a comentar, aí acho que foi o momento que eu te interrompi, sobre a questão de, através do Espírito, Paulo dizer que agora nós chamamos Deus de paizinho. E aí ele comenta aqui que essa fala não se dá de uma forma diminutiva, um pai pequeno, vamos assim dizer, mas ela declara a nossa intimidade. E aí isso é interessante porque, em relação ao pecado, nós éramos escravos. E aí agora Cristo nos liberta dessa condição e a gente não passa a ser um servo livre dentro da casa. Paulo nos faz entender que a gente se torna filho. Então, aquela pergunta que eu fiz no início, se você está acompanhando o podcast desde dos primeiros minutos, eu expliquei para vocês como que se dava a filiação, a adoção no mundo grego, romano, a visão que se tinha sobre as crianças, o que se esperava das crianças do mundo grego, mundo espartano, mundo romano. E eu comentei sobre a questão de, entre os romanos, as crianças ou até mesmo adultos serem adotados. E aí eles passavam a ser de fato membros da família com plenos direitos, e mesmo adultos eles rompiam com o passado. E tem um detalhe até mesmo, se houvesse dívidas no nome desse agora filho, elas eram todas quitadas, elas eram todas deixadas para trás. Então eu acredito que Paulo ele está em mente com a cultura romana quando ele fala que fomos adotados. Porque já somos adultos, já somos grandes, né? Então Paulo está dizendo assim, não, dentro da cultura romana isso é perfeitamente aceitável, um adulto ele pode ser adotado. E aí agora você sai da condição de escravizado, você passa a ser filho. Sim. E tal qual o filho legítimo, você também pode ter intimidade. Então não é só uma questão legal que se estabeleceu ali. Dentro dessa casa também haverá uma comunhão e um tratamento. Você também pode chamá-lo de paizinho. A mesma intimidade do filho legítimo, o adotado agora também possui. E puxando esse gancho dessa questão da intimidade, queria que quem estivesse em casa aí abrisse no Evangelho de João, capítulo 15, e o versículo 15 também. O próprio Jesus, ele fala o seguinte, Lucas. Vou ler o versículo 14. Sim. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamareis de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer.
Então agora, nesse segundo tópico, eu acho que a pergunta principal que a gente pode se fazer é o quê? Eu estou vivendo como um servo, um escravo, né? Ou eu estou vivendo como um filho? A intenção de Jesus não era que nós vivêssemos como escravos. E ele mesmo nos diz aqui que ele nos chama para sermos amigos. E amigos, você é amigo do seu filho. O seu filho é seu amigo. Então, existe um laço de família aqui. E Jesus, ele mesmo fala, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Então, existe uma troca aí. Os segredos que Jesus tem, Deus tem para nós, ele compartilha com seus filhos, com aqueles que são filhos, aqueles que estão com o Espírito Santo dentro de si. É um laço que vai muito além do título de cristão. É um laço que é criado e fortificado conforme eu tenho comunhão com o Espírito Santo. Então, acredito que eu preciso me perguntar isso diariamente, porque é uma guerra constante, uma guerra diária. Eu estou vivendo como um filho ou eu estou vivendo como um escravo? Um escravo que está baseando sua vida espiritual em cima de dogmas e religiosidade? Ou eu estou fazendo valer o sacrifício, o resgate que Jesus fez da minha vida da garra do inferno? Então eu preciso ter essa consciência. Tendo essa consciência, o Espírito Santo vai testificar ao meu respeito com o Pai. E aí eu tenho a autonomia e a oportunidade de chamar Deus de paizinho. Esse laço de intimidade. Perfeito. E Jesus que nos ensinou a se direcionar ao Pai dessa maneira. Eu até comentei sobre isso na aula passada, que é na oração do Pai Nosso que ele nos apresenta este caminho da intimidade. Então, através de Cristo, o caminho ele é aberto para essa intimidade. Porque no Antigo Testamento o tratamento era de senhor, então havia uma distância, uma certa distância. Não que Deus tenha procurado isso, mas os homens se relacionavam com Deus de maneira distante. E aí, as histórias em que a Bíblia dá destaque, pelo menos que a gente vê com maior brilho, é história de pessoas que procuraram ter uma intimidade com Deus. E aí você vê Deus dizendo para si mesmo, né? Esconderei eu o que faço do meu amigo Abraão? Olha a intimidade. Então, Deus sempre procurou ser íntimo dos homens. Agora, os homens é que viam Deus de uma maneira um tanto distante. E certamente isso era uma herança do mundo antigo, porque os deuses eram vistos de maneira distante. Olha como que os gregos viam seus deuses em um Olimpo, em um alto monte, distantes. E essa semana eu comecei a lecionar sobre a Antiguidade Clássica no 6º ano, e por isso que está fresca essas questões na minha cabeça. E eu estava explicando para a criançada sobre a visão que os gregos tinham dos seus deuses, e eles viam seus deuses exatamente como eles no que tange as suas fraquezas e paixões. Então, deuses e homens na Grécia não se diferenciavam. Em que eles se diferenciavam? Na questão do poder e da imortalidade. Quando, então, Jesus, a revelação de Deus, se apresenta à humanidade, ele mostra que em tudo nós podemos ser igual ao Pai, nós podemos ser igual a Deus. E, primeiro, ele se faz igual a nós na questão das fraquezas e paixões. Ele não peca, mas ele sofre Sente na pele, né? Na sua pele. Então ele se faz primeiro igual a gente em tudo, não se diferencia de nada, para que nos mostrássemos este caminho de que poderíamos ser igual à divindade, na questão não somente do poder, porque aí no seu nome nós também podemos fazer o que ele faz, na questão da imortalidade, só que além disso, nas fraquezas e nas paixões. Então, se ele como homem não pecou, nós enquanto filhos de Deus, servos de Deus, numa vida do Espírito, no Espírito, também não pecaremos. Então, é uma intimidade a ponto de nós nos parecermos com ele, em tudo. Isso. Tanto é que Paulo fala, né? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Mas ter esse espelho
E essa busca constante, né, pela comunhão com o Espírito Santo, e a comunhão com o Espírito Santo vai tratar aquilo que precisa ser tratado em nós. As nossas fraquezas, elas vão ser corrigidas e conduzidas pelo Espírito Santo. Quando a gente tem uma intimidade, quando a gente busca essa comunhão, aquilo que eu preciso melhorar, ele vem à tona, e a palavra de Deus me dá insumos e ferramentas para mim tratar aquilo que precisa ser tratado dentro de mim. Perfeito. Podemos ir para o terceiro tópico? Podemos. Então você aí vai ficar com um comercial que vai durar exatamente 10 segundos. É assim, ó. E a gente já volta. Viu que não demorou? Foi muito rápido, voltamos. E aqui estamos para finalizar o terceiro tópico da lição Filhos e Herdeiros, a de número 8 do terceiro trimestre. Maturidade e responsabilidade. Aqui o comentarista traz a reflexão sobre o impacto de toda essa mensagem de Paulo entre os judaizantes. Isso. O que você tem para nos falar aí, meu amigo? Olha, Lucas, quando a gente lê, deixa eu voltar aqui no livro de Gálatas, quando a gente volta para o primeiro versículo aqui do capítulo 4, ele faz aquele comparativo, né, entre o herdeiro menino. E o herdeiro menino, ele não tem a capacidade e a maturidade de assumir a herança que já é dele. E Paulo, ele está falando com os Gálatas que aceitaram Jesus como seu Salvador, estão recebendo a influência dos judaizantes, e ele trata essa questão da maturidade. Porque regredir com os ensinamentos, regredir com as práticas da lei para ser salvo, me traz um senso de aquilo que a gente comentou no início. Eu estou voltando à minha fase da infância. E qual que é a chave aqui? A chave é, em Cristo eu tenho acesso ao Espírito Santo. E quando eu tenho acesso ao Espírito Santo, eu automaticamente sou guiado para a liberdade que Cristo me apresenta, e eu começo a amadurecer. E eu fiquei pensando, o que é você ser uma pessoa madura, né? Existem várias definições e dá pra gente conversar sobre isso em até outro podcast. Mas eu penso que você ser maduro é você ter a capacidade de gestão. Por quê? Você, um líder de jovens aqui no nosso setor, você precisa ter uma certa habilidade de fazer a gestão entre agendas, entre pessoas, fazer a gestão entre compromissos, todo esse cenário. E você, Lucas, um exemplo, né? Você tem essa habilidade, mas às vezes no outro campo da sua vida, você não sabe fazer a gestão dos elementos dessa outra área, porque a nossa vida, ela é cercada de áreas, né? Então, a maturidade, ela vem muito com isso. Eu preciso ter a gestão dos elementos daquilo, para que eu consiga, né, utilizar aquilo a meu favor, utilizar de forma sábia. E o Espírito Santo, ele vem justamente para trazer a organização do mundo espiritual para nós. Sim. Porque quando a gente pega o povo de Israel, quando eles saem do Egito, nos primeiros versículos a gente vê que era um povo muito imaturo. Sim. Eles saem do Egito e minutos depois eles já reclamam, falando que sentia falta. Eles reclamam por água, eles reclamam porque o alimento não está no agrado deles. São questões legítimas, mas é tudo muito raso para aquilo que Deus queria apresentar para eles. Tanto é que teve um momento onde Deus, ele quis se revelar. E o povo não tinha a maturidade espiritual e mental, emocional de receber uma revelação de Deus. Então eu vejo que o Espírito Santo, a herança de Jesus, a herança que nós temos acesso através de Jesus, é justamente esse caminhar com o Espírito Santo, onde Ele mesmo vai pegar na nossa mão e vai nos conduzir a essa maturidade, a essa liberdade com Jesus. Eu não preciso mais daquela cerca da lei, porque eu saí daquela região ali, daquele local onde eu estava preso. Agora eu tenho uma liberdade. E por eu adquirir essa maturidade, eu não sei como agir. Agora que eu sou um maior de idade espiritualmente, eu não sei como agir. Por isso, a pessoa do Espírito Santo, ela é fundamental para nos conduzir, nos ensinar
E aí o Paulo ele vai falar mais disso nos próximos capítulos, que seria o fruto do Espírito. Então ele vai trazer os elementos do mundo espiritual, nos ensinar a utilizá-los, mencionar tanto as obras da carne quanto o fruto do Espírito. E eu vejo essa maturidade nesse cenário, entendeu? Pode ir. Não, pode concluir, eu tô pensando aqui. E aí o autor aqui, o comentarista... Enquanto isso, me empresta sua Bíblia, por favor. Pode falar. O comentarista ele vai trazer aqui no terceiro tópico sobre o contexto ali, o contexto de Paulo. Paulo, ele estava, igual a gente até brincou ali no começo do podcast, Paulo, ele chegou com os 2 pés no peito ali dos Gálatas, todos os argumentos teológicos possíveis, e aquilo pode ter servido de argumentos para os judaizantes para apontar Paulo como alguém agressivo, alguém que estava ali para atrapalhar ao invés de ajudar. E Paulo, ele aqui no capítulo, no versículo... Quer ver, ó? No versículo 16, capítulo 4, versículo 16. Ele escreve aos Gálatas: fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? Então ele questiona: por acaso eu estou indo contra vocês, apresentando todas essas verdades em relação ao Evangelho? E ele continua aqui, ó: eles, os judaizantes, têm zelo por vós, não como convém. Então ele diferencia aqui 2 tipos de zelo. Existe o zelo daqueles que buscam a verdade, e isso é fundamental no papel de um líder. É fundamental no papel de um jovem que está ali tomando decisões, que está decidindo, né, o que vai seguir da vida, o que precisa melhorar dentro de si mesmo. E a gente precisa ter essa consciência de que existe pessoas que vão ter zelo conosco para o nosso bem e pessoas que vão ter zelo conosco com outras intenções. Por isso a importância do Espírito Santo na nossa vida, justamente para nos ajudar a discernir isso. E a importância de um líder em sempre enfatizar a verdade, acima de tudo. Por mais que os Gálatas, ao receberem essa carta, eles se sentissem um pouco intimidados ou até mesmo incomodados com a mensagem, Paulo, ele estava fazendo aquilo por amor. Ele estava apresentando a verdade do Evangelho por amor, porque ele vivenciou os 2 extremos, né? Tanto o lado da lei quanto o lado da graça. E ele precisava passar aquilo. Aquilo era a missão dele, como o papel de um líder que precisa passar a mensagem verdadeira com amor. Muito bem. Olha só, eu quero explorar essa questão da maturidade. Você comentou sobre ser maduro é você ter a capacidade de gestão. E eu achei isso perfeito, porque, pegando um gancho no que já havia dito sobre a infância, você não tem noção do tempo. E também, voltando à minha atividade como professor de história, essa semana também, na turma do 8º ano, nós começamos a estudar sobre a Revolução a Revolução Industrial. E aí eu convidei eles a uma reflexão, dizendo que um dos impactos da Revolução Industrial foi a percepção do tempo que o homem passou a ter. Por quê? Quando a lógica do trabalho se dava para o consumo, então as pessoas plantavam o suficiente para a sua subsistência, para comer, e agora elas tinham uma percepção de tempo diferente do momento em que elas passaram agora a trabalhar para dar lucro, porque elas trabalhavam para a sua subsistência, mas ao mesmo tempo elas tinham que trabalhar mais para dar lucro a alguém. Então a percepção de tempo mudou. E aí eu comparei com eles a vida de quem vive no campo, de quem vive na cidade. Então uma pessoa que ela passa a ter preocupações com o tempo é porque o dia dela está carregado de situações que ela precisa gerenciar. E aí, veja só, eu falei para eles, né? Por que a fase da infância é a melhor? Porque a gente não tem noção do tempo. O tempo passa, mas você
vive o hoje, você vive o agora. E aí quando você cresce, você sabe que o tempo está passando e você acaba perdendo a consciência dele porque você está envolvido a muitas atividades. E aí quando você retoma a consciência de que o tempo está passando, você sabe que ele está passando, só que você não está toda hora olhando o relógio, os dias e tal, você está atento nas suas atividades. Quando você recobra a consciência, é normal tomar aquele susto assim, nossa, já estamos neste mês, hoje já é o dia tal, daqui a pouco o ano está terminando, o ano começou esses dias, e aí você sente que você tem pouco tempo, então você tem noção do tempo, por ter muitas obrigações, você não o administra bem, e quando você recobra a consciência, fala, poxa, eu não tenho muito tempo, e aí você vive naquela vida de desespero, e aí você acaba colocando energia onde você não tem que colocar, porque você quer recuperar tempo. Sim. E aí você trouxe muito bem dizendo que maturidade é a capacidade de gestão. E eu acredito que em Cristo, quando nos tornamos maduros, a gente ganha essa capacidade de gerir o tempo. Porque eu acredito que a maior bênção, ou uma das bênçãos que Deus pode dar ao ser humano é a capacidade de gerenciar aquilo que ele um dia vai perder, que é o tempo. Então, eu acredito que o homem passou a se preocupar com o tempo quando ele entendeu que não tinha mais tempo. Olha que loucura. E quando isso aconteceu, quando Deus disse para ele, agora você vai morrer por causa do pecado. Então, eu acho que ali o cronômetro começou a contar para o Adão. Eu vou morrer, porque ele não tinha essa ideia antes. Então, o que fazer do tempo chamado hoje até o dia da minha morte? E Cristo nos dá essa maturidade, gerenciar o tempo. Então, quando nós não estávamos em Cristo, você viveu hoje, você viveu agora, você se entregava aos prazeres, pensando ser livre, mas na verdade era escravo. Cristo nos deu liberdade. O que você ganhou com essa liberdade? A capacidade de gerenciar o seu tempo, essa capacidade de gestão, para você não perder o bem mais precioso. E aí, você encontra pessoas dentro da igreja que ainda não alcançaram essa capacidade. Ou ela trabalha muito e se esquece de outras coisas essenciais, como servir ao Senhor, ou ela serve muito a Deus e ela esquece de trabalhar. Então, em Cristo, você entende que você precisa gerenciar. Opa, agora eu preciso trabalhar, mas eu também preciso servir ao Senhor, eu preciso dar atenção para minha família, eu preciso tirar um lazer, eu preciso estudar, e isso para o jovem é um desafio. Eu lembro que a minha mãe veio assistir esse podcast e ela falava para mim, Samuel, você tem dificuldade de administrar seu tempo, quando eu morava com ela, né? E, Lucas, priorizar o mundo espiritual não necessariamente é dedicar 12 horas do seu dia em jejum e oração e leitura de Bíblia. Priorizar o relacionamento com o Espírito Santo é você entregar aquilo que é o melhor que você tem. Então, se eu tenho pouco tempo disponível para ter uma comunhão com o Espírito Santo, que eu entregue o meu melhor naquele momento. Essa é a maturidade. Todo mundo que está assistindo aqui, a gente tem obrigações, tem serviço, tem faculdade, tem escola. Então, não tem o que a gente fazer. Temos compromisso, temos que arcar com essas responsabilidades. Mas o que Cristo nos chama é aquilo que a gente leu em João 15:15. Ele nos chama para sermos amigos. E a amizade verdadeira, ela tem entrega, ela tem atenção, ela tem momentos de intimidade, momentos onde eu conheço Jesus e falo de mim para ele, embora ele já me conheça, mas é isso que a gente precisa entender, não é uma questão de você dedicar mais tempo, tirar tempo do seu estudo, do seu trabalho para entregar a jejum e oração, é você conseguir, dentro da sua capacidade ali, entregar o seu melhor, se entregar ali, se derramar, porque é nesse momento que o seu coração está aberto. E Paulo ele escreve que o Espírito Santo foi derramado, foi entregue aos nossos corações, então tudo começa na entrega que eu faço diante da presença do Espírito Santo com todo o meu coração. Amarás o teu Deus com todo o seu coração, toda a sua mente, todas as suas forças. Quando você tem essa entrega, essa consciência, faz isso de forma voluntária, com amor no coração, o Espírito Santo ele te envolve, você tem uma vida de condução do Espírito e você alcança a maturidade em todas as áreas da sua vida a partir dessa entrega. E aí eu acredito que
a característica do fruto do Espírito que venha de encontro a tudo que estamos falando aqui, essa maturidade, a capacidade de gestão, não somente das coisas, mas de nós mesmos, é a temperança, é o domínio próprio. Domínio próprio. Então, se você tem a capacidade de dominar a si mesmo, porque aí, veja, você, enquanto criança, era dominado por alguém, você atinge a liberdade, então você chega ao estágio da liberdade tal, a ponto de tudo perder o freio, o limite para você. E aí, a responsabilidade desse cristão livre é continuar dominando a si mesmo. E aí é uma ação só do Espírito Santo. Do Espírito Santo, porque por nós mesmos estamos perdidos, né? A gente, é difícil você falar, bater no peito e falar, eu tenho controle total de mim. O fruto do Espírito, né? O domínio próprio, não sou eu que estou ali fazendo, não sou mais eu que vive, né? É Cristo que vive em mim, e através da ação do Espírito Santo eu tenho ajuda para fazer, porque os vícios vêm, os problemas vêm, a raiva vem, o vício em pornografia vem, o vício em álcool, a falta de comportamento, de temperança vem, e nós não temos forças próprias para combater isso, para nos controlar. Igual você falou, tem um momento que vem a liberdade, e eu não tenho essa capacidade, essa força, por isso que eu preciso de alguém que vai me conduzir, alguém que faz parte do mundo espiritual, que pensou em tudo, alguém que viveu tudo isso, que foi o próprio Jesus Cristo. Ele passou por todas essas tentações. Então, ter uma comunhão com alguém que já passou por tudo isso é a chave da vitória, né? Da gente conquistar essa intimidade com Deus. É isso. Tem algo a mais que você queira frisar nesse terceiro tópico? Não, eu creio que não, Lucas. Acho que a gente passou por todos os pontos aqui que eu consegui separar. Acredito que é um tema muito bom, é um tema de se refletir bastante, né? Sobre a maturidade dentro dessa nova, da graça de Deus. Perfeito. Então a gente vai seguir avançando. Próxima lição terá por título Filhos de Deus e Descendência de Abraão. Baseada em Gálatas 4, de 21 a 26, e terá como texto áureo Gálatas 4, 28, mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. Então a gente vai entender um pouquinho aí a metáfora que usa Paulo sobre Sara e Agar. Então você não pode perder a próxima aula. Espero que você já tenha se inscrito no canal, que você já tenha deixado o seu like e também compartilhado essa aula. A notícia talvez mais importante deste mês é que nós conseguimos bater as metas aí do YouTube e monetizar o canal. Parabéns, Ninguém vai ficar rico aqui, obrigado. Ninguém vai ficar rico aqui, mas isso nos deixa muito contente, porque se já estávamos empenhados fazendo de graça, imagina agora na possibilidade de ganhar alguns centavos de dólares, não é? Pois bem, então nos ajude aí compartilhando essa aula, se você veio até o final, porque foi muito bom. Então, e o que é bom a gente compartilha. Meu amigo Samuel, obrigado por você ter aceitado o convite. Sua hora aqui de contribuição foi muito importante. Acredito que para as pessoas que estão assistindo e principalmente para mim, porque estou aqui próximo a você, tive compreensões que até então ainda não tinha tido, então que Deus continue te dando graça, Amém. Te abençoando e te fortalecendo na presença dele. Amém, Lucas, obrigado aí pelo convite. Eu lembro que uma vez, quando eu ainda trabalhava te ajudava lá na secretaria da FAESP, isso, você mencionou um dia esse sonho aqui, e eu orei. É mesmo? Eu oro por esse seu projeto aqui. Eu lembro que você falou, eu queria colocar ali uns anúncios da FAESP, queria colocar uns anúncios de fazer propaganda, e Sim. Deus aqui realizou te deu essa honra. Eu fico muito feliz de ter sido convidado e que legal. Contribuir aqui com você. Muito bom, obrigado, viu, por estar em oração por mim. Eu acho que uma das notícias melhores que podemos dar a alguém é essa: estou orando por você. Muito bom, obrigado. E a você, Deus abençoe também, de qualquer lugar do Brasil que você esteja nos assistindo, ou do mundo, não sabemos. Que Deus te abençoe e te alcance, e que você siga estudando a carta aos Gálatas, e no próximo domingo esteja na Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe você, até a próxima.